Quando você entende isso, Deus administra as coisas. Quando você não suja as suas mãos, o tempo de cantar vai chegar para você. E às vezes as pessoas pisam no nosso carro, às vezes as pessoas nos magoam, às vezes as pessoas nos ofendem, às vezes as pessoas aprontam sobre nós, e a gente trava na vida porque não consegue liberar perdão, porque junto com o inverno o nosso coração congela. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e o seu coração permanecia aquecido mesmo nesses momentos. Eu imagino Davi tendo a oportunidade de matar Saul, e aí ele começa a cantar o hino que nós cantamos hoje. Nós invocamos, erguemos a chama aqui dentro, o teu reino, nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantarei. Estava inverno, mas ele não queria se contaminar. Nós invocamos, acende a chama que reina o teu reino. Ele tinha uma promessa de reino, ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas se ele se sujasse, a promessa não ia acontecer. Quem está começando a entender aí? Quem está começando a entender, diz amém. Se você não perdoar o teu ex-marido, se você não perdoar a tua ex-esposa, se você não perdoar o teu filho, se você não perdoar o teu pai, se você não perdoar a tua casa, você vai continuar vivendo essa vida travada que não vai para frente. Deus te trouxe aqui para dizer que o tempo de cantar está para chegar na tua vida, mas se você aprender a não olhar para trás, não guardar mágoa e persistir na fé, é isso que ele está dizendo. E aí as flores florescerão na tua vida. Até lá você vai permanecer no inverno. Tem alguém que quer sair do inverno aí? Tem alguém que quer que a primavera chegue na sua vida aí? Tem alguém que quer que o tempo de cantar chegue, meu querido? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Davi chegou o tempo de cantar, mas como ele fez? Ele fez isso. Terminou por aí? Não. Finalmente Saul fica doido, se mata. Vem a notícia que o perseguidor tinha morrido. E agora Davi podia pensar: puxa, agora meu tempo de cantar chegou. Mas não. Depois de 10 anos de perseguição, sabe o que acontece, irmãos? Depois de 10 anos de perseguição, agora quem começa a perseguir Davi é Abner e Isbosete. Abner e Isbosete começam a perseguir Davi. Quem era Isbosete? Filho de Saul. Quem era Abner? Braço direito de Saul, que comandava todo o resto de Israel contra Judá. E agora, mais 7 anos de guerra, mais 7 anos de inverno, mais 7 anos de luta. Mas Davi continuava com os olhos do alvo na promessa. Você consegue perceber isso, querido? E aí ele se levanta. Sabe o que acontece? Deus, como Davi tinha uma conduta honrosa, Deus traz uma confusão no relacionamento de Isbosete com Abner. Isbosete questiona a respeito de uma mulher chamada Rispa. Ele não gosta e ele fala: quanto tempo eu tenho batalhado pela casa de Saul? Agora o teu reinado vai terminar, porque eu vou apoiar Davi. Querido, quando você não suja as suas mãos, os inimigos se confundem e Deus promove você. Não tenta se vingar, não tenta fazer do teu jeito. Eu não sei com quem Deus está falando, mas comigo Ele está falando também. Não tenta se vingar. Jesus não se vingou, se entregou. E aí a gente vê Abner, vai até Davi, faz uma aliança. Vou resumir para ser breve, mas eu quero ensinar isso que diz a palavra para você. Eles fazem uma aliança. O que eu aprendo com isso? Quando o inimigo veio para Davi, Davi tinha todos os motivos para odiar ele. Davi tinha todos os motivos para rejeitar. Davi tinha todos os motivos para desconfiar dele. Mas o inimigo chega em Davi. Só que Davi não tem um coração congelado no inverno. Ele tem um coração aquecido, amém? Aleluia. Um coração segundo o coração de Deus. E quando o seu inimigo vem até ele pedindo perdão e dizendo para eles fazerem uma aliança, sabe o que ele faz? Ele faz um pequeno teste.
porque ele não é trouxa, ele não é bobo. Ele diz: então traz a minha esposa Mical, me prova a boa vontade, traz aquilo que é meu de volta, tira de Baltiel, trazem para Davi. E ali eles fazem uma aliança. E sabe o que ele faz com aquele que é inimigo? Aquilo que o servo do Senhor faz. Ele faz uma aliança com o ex-inimigo, e o ex-inimigo se torna amigo. O Senhor Deus quer fazer com que aquelas pessoas que te prejudicaram venham te abençoar a partir do momento que você não sujar as suas mãos. E ele faz um banquete, e eles fazem aliança, e Abner agora que era inimigo, eles começam a promover ele por toda Israel. Começa a promover ele por toda Israel. Só que tem um camarada que estava com o coraçãozinho todo congelado, chamado Joabe. E aí vem Joabe, talvez você nunca tenha escutado, veio para a escola dominical hoje à noite, veio, irmão, amém? Amém? Aleluias. E chega Joabe, tio de Davi, arqui-inimigo de Abner, pensando só nele, e tenta refutar o que Deus está fazendo no coração de Abner. Às vezes Deus quer transformar a vida de uma pessoa. A pessoa fez tudo errado, a pessoa andou nos caminhos errados, mas agora ele veio à casa do Senhor. Ele está sedento de consertar a sua vida, ele está sedento de consertar a tua casa. E às vezes você fica igual a Joabe, tentando empatar a conversão dele. Misericórdia de nós, Jesus. Ou dela. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. A salvação é para todos. Fala para o outro lado aí. A salvação é para todos. Todos têm direito de se redimir. Jesus não morreu só por você, Jesus morreu por nós e pelos nossos inimigos. Quem está entendendo como vencer o inverno e chegar na primavera? Aleluias. E Joabe vai lá, e em vez de apoiar a causa e trazer a unidade, vai lá e mata Abner. Vai lá, enfia a faca e mata Abner. Sabe o que é que acontece com aquele que não consegue perdoar? Não rompe, e a maldição de Deus vem sobre ele. E Davi diz bem assim: depois de Joabe matar a Abner, caia sobre Joabe a responsabilidade da morte de Abner sobre a cabeça dele e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes alguém que não sofra de sangue, de fluxo, de derramar de sangue ou de lepra, que use muletas, que não saia do lugar, que morra pela espada e que passe fome. Se você negar o perdão, você não tem bênção, você tem maldição, e a primavera nunca chegará na tua vida. Joabe deixou o seu coração congelar no inverno. Quanta gente deixa o coração congelar, porque ele está sofrendo, quer que todo mundo sofra, porque ele foi castigado, quer que todo mundo seja castigado, porque ele teve que fazer isso, aquele outro, quer que todo mundo faça isso, aquele outro. O reino de Deus é diferente. A parábola da hora undécima, Jesus chega e o dono da vinha faz um salário, diz para o primeiro empregado que chega às 6 da manhã e diz: eu vou te pagar 1 denário pelo dia. Você aceita trabalhar na minha vinha? Aceito. E aí tem um camarada que chega na hora undécima, ou seja, na última hora do dia. Chega no último período do dia. Qual que é a hora undécima, queridos? O calendário judaico são de 6 horas, certo? A primeira hora é 6 da manhã. A hora undécima seria mais ou menos 3 horas da tarde, era 9, quase 6 da tarde, 5 horas da tarde. Chega na hora undécima, chega na última hora, novas pessoas para trabalhar, e chegam para o dono da vinha. Ele fala: quer trabalhar para mim? Quer. Qual que é o salário? 1 denário. E os caras trabalham, uns trabalham o dia todo e outros trabalham 1 hora. E aí tem o salário do dia. Na hora de pagar, o dono da vinha vai lá para aquele que trabalhou 6 horas e dá 1 denário. E aquele que trabalhou 1 só hora, quanto que ele dá? 1 denário. E aí aquele que trabalhou 6 horas, como isso? Eu trabalhei 6 horas.
Eu me guardei 6 horas. Eu fiz tudo certo. E o Senhor me dá o mesmo salário que ele. Ele falou: o que eu combinei com você? Eu não combinei que você não aceitou trabalhar para mim 6 horas por 1 denário? Ele aceitou trabalhar por 1 denário 1 hora. Então o castigo do outro, o benefício do outro, não tem nada a ver com o teu castigo ou com o teu benefício. Seja fiel naquilo que Deus combinou com você. Quem consegue perceber isso? Isso é evangelho, irmãos. Não queira que o que Deus está fazendo para o Edson venha sobre a minha vida. Deus é justo juiz. Ele vai fazer para mim aquilo que Ele precisa fazer para que eu seja salvo. E vai fazer para o Edson aquilo que ele precisa fazer para que ele seja salvo. Ele quer salvar todos. Quem quer que salvar todos juntamente com Jesus a Ele? Quem quer que a primavera chegue para todos? A primavera só chega para você se você quer que a primavera chegue na vida do próximo. É isso que Deus está falando através dessa palavra. E a gente olha Davi agora, morreu mais Abner. Sabe o que ele faz? Tanto por Saul, vou resumir para ir para o finalmente. Tanto Saul quanto Abner, quanto Isbosete eram inimigos. Fizeram tudo para matar Davi, para acabar com a vida dele. Fizeram tudo para destruir, para que ele nunca chegasse no reino, que ele nunca chegasse na promessa. Fizeram de tudo para atrapalhar a sua vida. Quando Saul morreu, Davi faz o cortejo. Davi chora amargamente por Saul. Davi profetiza e diz que não houve arqueiro como Saul, que não houve guerreiro como Saul. Coloca Saul lá em cima, porque era Saul que não gostava dele, mas ele amava Saul. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O comportamento do outro nunca deve alterar o teu comportamento. Quem está conseguindo perceber isso? Quando Abner morreu foi a mesma coisa. Ele jejua o dia todo, passa o dia vestido de saco e cinza, faz cortejo e diz: hoje morreu o maior líder de Israel. Abner não gostava dele, mas ele amava Abner, porque ele tinha o coração aquecido. E quando Isbosete morre, vem Baaná e vem Racabe. Olha que nome bonito você pôr nos teus filhos. Vem Baaná e vem Racabe e se aproximam, querendo cantar de galo que tinham matado Isbosete e dado o reino para Davi. Davi falou: aquele que tenta fazer pela própria mão merece a morte, pode executar. E ele chora amargamente por Isbosete. E novamente enobrece a família de Saul. E depois de ele não olhar para trás, de ele não guardar ressentimentos, de ele amar e orar até mesmo pelos inimigos, e perseverar firme na promessa e na fé, e em fazer a vontade de Deus, o tempo de cantar chegar. E aí, termina o capítulo 3, termina o capítulo 4, e todos os anciãos de Israel vêm diante daquele que amou até os inimigos, diante daquele que honrou até os inimigos, diante daquele que perdoou até os inimigos, diante daquele que mesmo no inverno teve um coração aquecido. E ele chega e disse: o teu exemplo é tremendo, Davi. Quando Saul reinava, era você que ia para a guerra. Quando Saul reinava, era você que perdoava. Quando Saul reinava, era você que não se corrompia. O teu coração esteve sempre aquecido. Aleluia. E por isso nós fazemos aliança contigo. E a partir de hoje nós seremos a tua carne e os teus ossos. Gostaria que o grupo de louvor pegasse para nós terminarmos. Aleluia. Pega rapidamente que eu quero concluir. Eu não quero que os irmãos fiquem olhando para vocês. Apaga a luz para mim, em nome de Jesus. Aleluia. O tempo de cantar chegará para nós, irmãos. Quando nós aprendemos a perdoar, quando nós aprendemos a não nos ofender,
Quando nós aprendemos a não guardar mágoa, mas tivermos um coração limpo. É isso que Deus falava aqui comigo. Quantas vezes a gente tenta fazer justiça com a própria mão, irmão? Quantas vezes a gente tenta fazer a justiça do nosso jeito? Quantas vezes a gente tenta fechar a porta do céu para as pessoas? Quantas vezes a gente tenta matar o irmão, querido? Tiago diz que aquele que fala mal do irmão, ele é homicida. Tiago 1,19 diz: que você seja tardio em falar, pronto para ouvir e tardio em ensinar. Oh, meu Deus, meu Deus. E muitas vezes nós cristãos não chegamos no tempo de cantar. Por quê? Porque nós estamos travando a nossa primavera, permanecendo com corações congelados.